Rodeios está no ar para todos vocês que nos acompanham às sextas-feiras pelo nosso canal que já está bombando. Bombando no TikTok, na sexta-feira, sempre ao vivo. Tem o canal do professor Roberto. E nós também estamos nas quartas no Facebook e no YouTube. Na produção, nós temos Marco Paulo Camargo e operando as máquinas aqui, no comando digital, Gabriel Camargo. Comigo, Roberto Mazon, professor, político, comerciante, empresário e entendedor. Aquele para o qual meia palavra basta. Robertinho. Boa tarde. Bom dia para quem vai me ver amanhã de manhã, boa tarde para quem está nos vendo e boa noite a quem vai nos ver também. É isso aí. Estamos aí mais um Sem Rodeios. Não esquece de dar o teu like, te inscrever no canal e fazer o joinha, que a gente tem que aumentar a nossa audiência aqui nesse canal que está bombando Porto Alegre. Temos também o Incrédulos e Crentes, que é o meu canal particular aqui no TikTok. Também no Facebook e no Instagram. No YouTube eu desisti por enquanto. Desistiu por quê? Desisti por enquanto porque o YouTube Mas tá bravo. O YouTube está muito malandro, muito maroto. Esse programa aqui não tem pauta. A ideia aqui é não ter pauta, a gente vai conversando. Na verdade, é uma conversa sobre política, economia. O Paulo de Tarso não está aqui novamente por problemas alheios à sua vontade. De repente, ele pinta por aí. Mas o Roberto hoje trouxe uns assuntos aqui. O primeiro deles é justamente as pérolas bolsonaristas dessa semana. Não falta, né? Nunca falta. É o que nunca falta, né? Tu viu a última declaração do Paulo Figueiredo? Que é o neto baby do último ditador que a gente teve no Brasil. O que essa criatura... São várias, né? Assim, ó, a pérola da semana. A pérola da semana. Que mulheres não sabem votar. Coisa de comentário de quem não gosta de mulher. Diga-se de passagem. Eu acho que o recalque é grande, né? Exatamente. O que ele diz? Né? A retórica dele, e que, vamos ser bem claros, né? É o pensamento do PL. Né? É o pensamento dessa extrema-direita, né? Que é red pill, que é misógina, que tem essa concepção que só mulheres casadas sabem votar, segundo ele. Porque votam com o marido. Votam com o marido. É. E mulheres solteiras não sabem votar. E qual é o fundamento utilizado, qual é o argumento utilizado para dizer que mulheres solteiras não sabem votar? Porque eu acho, pelo fato da mulher ser independente, né, ter uma carreira, né, serem totalmente conscientes e terem um senso crítico, como elas têm extremamente afiadas, né, elas votam na esquerda. Então quer dizer que mulher solteira, independente, dona do próprio nariz, ela não sabe votar porque ela está fazendo uma escolha de caráter próprio. Talvez até mesmo ideológico, do campo dela. Sim, na concepção deles. Exatamente, na concepção deles. É uma concepção totalmente enviesada, né, em sociedade. Né? Nós estávamos conversando, tu me dissesse que o sargento Faur, aquela figura caricata, deputado pelo estado de São Paulo, é isso? Exatamente. Eu acho que é o Faur, parece que é de São um Paulo. Sargento É um imbecil, né? Da Polícia Militar, eu já diria né? Que é um idiota completo, né? Um analfabeto funcional, que está com um projeto de lei para coibir o voto das mulheres. Exatamente. Inconstitucional, exatamente, totalmente inconstitucional. É lógico. Mas como vindo dessas criaturas que foram eleitas em 2022, que estão hoje no Congresso, que fazem parte ali do ambiente ali da extrema-direita, que a gente pode ver, olha a qualidade dos deputados, né? Ó, Zé Trovão não encaminha nada. Né? A Zanata, que também tem esse discurso também. E esses dias levou uma chapalada da Sâmia, né? É bom. Sâmia Bonfim. Sâmia Bonfim do pessoal, porque, por incrível que pareça, a Zanata também tem esse discurso, que lugar de mulher é na cozinha, votando junto com o marido e cuidando da sua casa. Daí eu pergunta para ela, então entrega teu cargo. Então a senhora Júlia Zanata, deputada pelo glorioso estado de Santa Catarina, se prestou fascista, né? a ir à tribuna do Congresso Nacional, mas especificamente da Câmara dos Deputados, dizer uma besteira dessas
seguramente aplaudida por seus eleitores e eleitoras. Não sei muito não, porque o pessoal tá meio puto da cara com ela. Tenha certeza que boa parte dessas pessoas vai votar, vai apertar os botõezinhos da urna eletrônica, talvez ela não seja eleita, votando nela em outubro. Tenha Tenha absoluta certeza. Eu ainda tenho esperança no ser humano, principalmente nos catarinenses, né? Para não colocarem mais esse tipo de gente. Principalmente pessoas, entendeu? Que se moldam ao fascismo, né? Até mesmo na estética. Porque a tiarinha, aquilo ali remete, né, à Segunda Guerra Mundial, à juventude nazista, as mulheres do Partido Nazista. Qualquer um de vocês que está nos assistindo, basta que coloquem aí no Google coloquem fotos e coloquem aí Juventude Hitlerista. Vocês vão ver fotos da juventude nazista e verão essas tiarinhas nas meninas que a juventude nazista, organizada pelo partido, principalmente aquelas que estavam lá para reproduzir a raça ariana, que pariam os jovens arianos do futuro para o Reich de 1000 anos, que fizeram essa barbárie, que o nazismo fez essa barbárie. Elas eram escaladas, os seus úteros, melhor dizendo, eram escalados para reproduzir nazistinhas no futuro, usavam essas tiarinhas. Exatamente. Não, olha só. Olha a Zeli, belos míticos, Lula ladrão. Olha só. Essa dona Zeli, a senhora vai votar nessa gente, né? Porque a senhora não preza o seu próprio útero. Sabe, viu, Bebê? Isso aí tá dentro. Veja, eu não te disse? Tu é ingênuo demais, tem mulher que ainda vai votar nesse tipo. Aí que tá, entendeu? E muita mulher vai votar nesse tipo. Também, né, que dentro desse arcabouço, desse discurso misógino, existe a reprodução de setores femininos também, que elas não conseguem diferenciar. Elas demonizam o movimento feminista. Só que o movimento feminista, né, garantiu a elas a cidadania, o direito ao voto, o direito de igualdade no próprio trabalho, o direito de todo o processo, até mesmo de saúde pública, né, a inclusão da saúde pública. Porque então, né, a sociedade ela via a mulher apenas como a questão da violência doméstica, né, todos esses avanços civilizatórios. Isso se chama avanço civilizatório. E quem pensa ao contrário, ele aposta no atraso da civilização, no atraso da sociedade. E não é por aí. Por isso que a gente tem que condenar o discurso misógino, temos que condenar esses red pills, né, que fazem um discurso até mesmo contra a Lei Maria da Penha. E aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nós temos um deputado estadual chamado Gustavo Vitorino. Ah, Deus, anotem esse nome. É meu colega jornalista. Ele é jornalista? É jornalista. Mas ele é jornalista? Não, eu já pergunto. Ele é jornalista? Eu acho que é. Eu, pelo menos, eu sei que sou, porque eu tenho matrícula na ARI, né, na Associação Rio Grande do Sul. Será que ele é? Eu não sei se ele tem. Mas, sendo ou não sendo, eu não passo pano nem em colega. Tá? Eu não passo, aliás, não passo pano em ninguém. Pois esse cidadão, ele já lançou um fake news aí dizendo que a Lei Maria da Penha, em realidade, é falsa, é fake. A Maria da Penha não apanhou coisa nenhuma. Tá, absurdo, queria refazer a história. Ele foi capaz de dizer isso. Então, se ele é capaz de dizer isso, ele é capaz de dizer muitas outras coisas. Eu não passo pano em deputado, não passo pano em senador, não passo pano em governador, não passo pano em ninguém. E, aliás, qualquer órgão de imprensa que passe paninho em A, B ou C, não faz parte da minha conduta. Eu não uso essa conduta, eu sou independente. Chegou aí o nosso convidado. Paulo, senta aí, Paulinho. Paulo de Tarso Pinheiro Machado, que estava envolvido em problemas particulares. Vou cumprimentar aí com a patroa. Chega, Paulinho, tudo bem. Assim, é uma discussão que se faz a questão da Lei Maria da Penha. Tá? E, sem dúvida nenhuma, representa um grande avanço jurídico no combate à violência doméstica e à violência contra a mulher. Principalmente a violência, né, da misoginia. Tá? Certo? Esses setores que tentam reconstruir a história, entendeu? Principalmente do símbolo que foi a Maria da Penha, para tentar desconstruir o que é uma lei que é extremamente necessária no campo, para a gente conter uma cultura violenta que se tem, entendeu? Então, o que esses caras fazem? Eles tentam desconstruir isso, desconstruindo a figura da Maria, entendeu? Que gerou toda uma discussão, uma comoção nacional, que gerou uma lei
que garanta à mulher a vida. Agora tem outro problema também. Né? Tem outro problema também, isso aí faz parte de uma discussão jurídica sobre isso. Tá? Que também tem pessoas que se aproveitam da Lei Maria da Penha. Tipo esse senhor aí, que se aproveita para fazer um discurso contrário e com isso quer marcar uma posição política, né, desqualificando uma lei extremamente necessária de combate à violência contra a mulher. Por outro lado, também, a gente tem aquilo que se chama misandrina. Né? O que é a misandrina? O que é a misandrina? É o ato de até a misoginia e a misandrina, tá? Que é aqueles também que são contra homens. Tá? Então os caras se aproveitam disso, né, desse sentimento, para tentar descontextualizar a Lei Maria da Penha, usando o discurso misógino. Exatamente. Porque eles se sentem violados no seu direito, como se a mulher fosse propriedade. Não era propriedade de ninguém, meu camarada. O que esse pessoal do PL, né, quando eles falam que mulher não tem que votar, mulher solteira não tem que votar, que lugar de mulher é na cozinha, que lugar de mulher, como é que eles dizem mesmo? Mulher conservadora do bem, né, ela tem que estar na cozinha, e cuidar dos filhos, da família, e votar como eles querem. Que, aliás, é uma grande Gente, burrice. hoje a mulher ela tem dupla jornada trabalhista. Ela tem dupla jornada de trabalho e uma dessas jornadas não é reconhecida pela lei. Que, aliás, não é de hoje, né? Entendeu? Aliás, faz muito tem tempo. mulheres que cuidam de sua família. E tem E a mulheres principal renda familiar. Então, tem mulheres que são pai, mãe, é dupla jornada, tripla jornada, quádrupla jornada. É um absurdo. E, aliás, falando politicamente, isso é uma grande burrice da extrema-direita, porque ela perde uma grande fatia do eleitorado. E a extrema-direita trabalha de forma direcionada. E direcionada para esse terço, quase terço da sociedade, eu diria agora 25% da sociedade, hoje se for, que é uma fatia de acelerados na sociedade brasileira. São pessoas que, além da pouca capacidade cognitiva, são pessoas que deveriam estar no hospício. Porque elas não têm condições, não têm a mínima condições de conviver em sociedade. Vai, Paulinho. Fala, Paulo. Boa tarde, queridos amigos, boa tarde a todos, boa tarde, Marco Weber, boa tarde, querido amigo Roberto Mazocco, ao nosso pessoal da produção, Marco Polo, Gabrielzinho e a todos os nossos ouvintes que nos prestigiam. Bom, em primeiro lugar, cabe eu pedir desculpas pelo atraso, mas eu estava envolvido em problemas Não peça desculpas, pague. Como eu não posso pagar, eu peço desculpas. Coloque a carteira em cima. Eu converto a minha O celular não interessa. eu converto a minha punição, vamos chamar assim, humanitária, em pedido de desculpas. Então, espero que seja. Desculpas aceitas. Mas esse assunto, gente, nós estamos vivendo uma quadra crítica da civilização, período crítico civilizatório. Porque é um debate que eu acho que ele não tem razão de ser, ele não tem mais sentido. E o debate que eu peguei aqui, que quando eu cheguei vocês estavam conversando sobre essa questão da mulher. A mulher hoje faz parte do que nós chamamos, dentro dessa nova etapa civilizatória, né? Não é hoje, é há muito tempo, mas isso estava oprimido, isso estava contido e ainda continua no inconsciente coletivo, tá? Que é a questão dos direitos. Né? A mulher é um ser humano, a mulher tem todos os direitos que qualquer ser humano tem. E o que eu estou falando é uma obviedade. Né? Então, o que significa dizer o seguinte, essa discussão não tem mais sentido, e essa discussão é uma discussão política. Há poucos dias eu li uma expressão muito interessante de um antropólogo canadense que dizia o seguinte, aliás, húngaro, ele disse o seguinte, quem faz o saber é quem tem poder. E logo, quem tem o poder impõe o saber. Né? Então significa dizer o seguinte, pessoal, significa que essa discussão não se impõe mais. E é uma outra fase de entender o seguinte, nós estamos numa complexidade social. O que é complexidade social? Não é porque é complexo, não. É porque se ampliaram a questão dos direitos e cada vez vão se ampliar mais. Vocês vejam bem o seguinte, eu aqui não estou fazendo apologia nem de pessoas, nem de partidos, é o seguinte, uma senhora que era então esposa do ex-presidente da República, deu asas à liberdade. Ela não quer mais ser escravizada por um gueto masculino, misógino, entendeu? Autocrático, ditador, né? Onde o seu consórcio, o seu cônjuge, né? O seu consórcio chamado afetivo, o seu esposo, que está preso, né? Disse que quando fez uma filha, a mulher fraquejou. A misoginia. Isso ninguém ouve impunemente. Não, isso não bastou para convencimento das gloriosas representantes do sexo feminino. Exatamente. Não bastou. Então é o seguinte, nós entramos num mundo, interessante isso, viu? Interessante observar, porque aqui nós estamos falando essencialmente de política. E política trata de consciência política. Não há política sem consciência política. Exatamente. Não tem política sem consciência política. A política não é instrumento. Aí é um erro que nós temos que lutar, né? Nós cidadãos, todos cidadãos, toda a cidadania, toda a civilização tem que lutar contra a dominação política. E o que é a dominação política? É a história de impor conceitos e de revitalizar conceitos que já perderam seu tempo e seu espaço. Hoje, o que nós estamos falando de complexidade, e é complexo porque exige da sociedade uma compreensão sobre esse processo, essa mudança. E que você está tocando num assunto, uma parte muito importante, que quando falasse em consciência política. É por isso que eu coloquei, isso não bastou quando ele disse que fraquejou ao conceber uma menina. Pois é, mas acontece que ele não fez um filho sozinho, ele fez uma filha com uma mulher, então a mulher fraquejou. Mas não vai. O que eu quero dizer é o seguinte, que não bastou para a fatia feminina da sociedade, essa simples declaração dele, de tão alta significação, não bastou
para a parte feminina da sociedade entender o alto grau de ofensa Exato, que ele proferiu. exato, de agressão, De agressão. a um direito natural de escolha, tá? E é um direito natural de reprodução, que é isso que as mulheres têm. Daí o fato de ter citado consciência É política. consciência política. E eu entendo o que aconteceu, e não quero aqui partidarizar, ideologizar, eu só quero dizer o seguinte, embora a questão tenha profundidade ideológica, Claro que tem. ela se liberta em meio a uma prisão psíquica, patológica, chamada machismo, né? Que acordou esse idade, né? E ela despertou para Fazia isso. parte. Independente do caminho que ela vá buscar, independente do caminho Sim. que ela vá optar, Ainda é ela... prematuro Não, eu não estou fazendo apologia É. dela, eu estou dizendo o seguinte, e isso acontece com aconteceu com ela porque acontece com milhares e centenas de milhares de mulheres todo dia, que se dão conta do seguinte, esse modelo não serve mais. Agora, temos diferenças? Claro que temos diferenças, e vivas diferenças, porque se não fossem as diferenças, não haveria vida. A sociedade não Ele existiria. não existiria. Então, esse tema não cabe mais, esse tema é retrógrado, esse tema é atrasado, esse tema é demodé, esse tema escolhe um adjetivo que quiserem, esse tema não se aplica mais ao processo de discriminação, porque é uma das facetas de poder, mas do poder mais podre que existe, que é o poder que não reconhece direitos. Eu não consigo assim, ó, eu não consigo estabelecer aí um nexo no seguinte: como esses setores da extrema direita, eles requentam essas discussões para chegar em que objetivo? Eles querem fazer uma revisão histórica, eles querem que a sociedade ela tenha um processo incivilizatório para chegar a que ponto? Novamente ao feudalismo? Porque assim, ó, olha só, eles dizem assim, tem setores na parte da economia, são anarcocapitalistas. O anarcocapitalismo, como o Milley está colocando, é o atraso, novamente, o atraso em cima da pobreza, da miséria, da desconstituição do Estado, né, ao feudalismo, onde grupos, né, detêm economia centrada em grupos econômicos. É impossível. Em detrimento da maioria. Eu não consigo Não, entender. tu não vais entender. Socialmente, também, eles procuram, no discurso deles, o atraso. É impossível. Eu não consigo entender a lógica que eles querem chegar. É impossível definir sociologicamente ou politicamente a ação extremista, a ação da extrema-direita, a ação fascista. É a destruição. É a destruição, é o caos. É o caos. A extrema-direita só sobrevive no caos. Quais as ações que nós presenciamos desde que Jair Bolsonaro se tornou presidente da República? Ações, primeiramente as ações, vamos raciocinar. Primeiramente as ações dele como presidente da República. Nenhuma ação em proveito do povo, nenhuma ação presidencial que levasse a sociedade brasileira a entender que tinha alguém em sua tutela. Exatamente. Primeiro ponto. Ações parlamentares de apoio ao governo Jair Bolsonaro. Nenhuma. A não ser arruaças no Congresso, brigas no Congresso. Quando o Luiz Inácio Lula da Silva assumiu, não vamos passar pano em ninguém, porque aqui nós não passamos pano no Lula, no Jair, ou no bispo da Cúria Metropolitana de Porto Alegre. Nós estamos analisando friamente como se faz. E muito menos o Papa atual. Muito embora os internautas aí nos confundam com gente do PT. Nós não somos petistas. Não somos petistas. Tá? Não estamos ironizando a situação. Vamos partir, então, da assunção de Lula à presidência da República, a atuação da extrema-direita no Congresso. Desde o primeiro dia, descartamos 8 de janeiro, porque não foi ação de parlamentares, embora tenham apoiado. Sim. O que nós assistimos no Congresso? Ocupação da cadeira da presidência do Congresso. Ridículo. Da Câmara. Ridículo. Tá? Atuação de parlamentares interpelando colegas, atuação de parlamentares buscando sempre livrar o processo, livrar o hoje presidiário, presidente e ex-presidente da República, e não vimos nada. Qual foi o projeto apresentado pela oposição no Congresso Nacional? Me digam rapidamente, sem raciocinar muito, em favor da sociedade brasileira. Nenhum. Agora, pessoal, Nada. eu queria fazer uma... Nada. Quais foram as ações Nenhum. contra projetos que beneficiavam a sociedade brasileira? Vários. Vários. Com que fito? Prejudicar a ação do governo atual. Exatamente. Pensaram no Brasil em algum momento? Não. Ou só pensaram em boicotar o atual governo? O pior melhor. Então, resumindo finalmente, já dou a palavra, resumindo finalmente, qual foi a ação? Caos? Foi. Foi caos, exatamente. Pensaram no Brasil? Não. Tá. Mas esse tem uma funcionalidade. A gente tem um indicador recentemente divulgado pelo um organismo que faz esse tipo de pesquisa, que é o Oxfam, tá? Que faz o levantamento socioeconômico do país, do planeta. Os ricos, no ano passado, que são aquela estratificação estatística dos mais ricos, né? Sim. Eles superaram os 20% do PIB mundial. Eles tiveram maior com... Eles cresceram de 11% para 20% em Calma, 10 e anos. em nível de Brasil? Tá? A Cresceram. mesma coisa. Mesma coisa. Pior ainda. Pelo- Pior porque o nível de concentração de renda aqui é maior. Tá? Pela ação de Tá. quem? Aqui? Não, com certeza. Com certeza. Deixa eu- Embora eu ache, tá? Na minha opinião, é que não tem um governo responsável. São vários governos responsáveis. Tá? São vários governos responsáveis. Porque nós adotamos um modelo, né, econômico, mudamos um modelo econômico que é explorador. Né? O nosso salário mínimo, pessoal, é o mais baixo do planeta. Mas outra pergunta para o economista aí. Que governo liberou o Banco Central? Esses são os sofismas. É isso que eu vou chegar. Então, o que significa dizer o seguinte?
Os ricos aumentando a participação significa dizer o seguinte, diminuiu a parcela do produto nacional, do produto mundial para os demais. Tá? Então, assim, aqui a concentração de renda no Brasil, hoje, são 300 bilionários que detêm 17% do PIB nacional. 300 pessoas sobre uma população de 200 milhões, certo? Isso é um percentual de 0, alguma coisa. Tá? Então, essa questão da extrema-direita, e aí o problema é que tem gente inocente nisso, né? A gente costuma brincar aqui que tem o pobre de direita, que, como dizia aquele famoso antropólogo, o sociólogo, o Fernando... não lembro o nome dele. Não, eu lembro o nome dele. Ele diz o seguinte, o grande problema o grande problema do pobre de direita não é ser pobre nem de direita. O problema é que ele legitima o seu explorador. Exatamente. Entende? Então é o seguinte, o que está por trás disso, Marco Weber e Roberto Mazzo? O que está por trás de empresários ouvintes? O que está por trás disso? Está por trás o aumento da parcela dos ricos sobre o produto. O produto e a renda são iguais porque eles são uma igualdade matemática, aritmética. Então, se alguém se apropria mais da renda, e aí entram os sofismas. Quais são os sofismas? A liberdade. A liberdade. Liberdade para quê? A liberdade individual só se justifica se ela tem serviço à liberdade coletiva. Não há liberdade individual que possa oprimir a liberdade coletiva. Quando a liberdade coletiva está oprimida, né, não faz sentido ter liberdade individual. Tá? E nós assistimos isso aqui no Brasil. O Banco Master, o que é? É uma grande rede de apropriação de dinheiro. É uma grande rede que entrou no circuito público através dos fundos de pensão, tá? Com a conivência. Eu acho o seguinte, os governadores e os prefeitos que botaram dinheiro no Banco Master eram os primeiros e são os primeiros a ser presos. Tá? Perdeu o mandato, perdeu a condição de elegibilidade, porque essa gente tinha uma responsabilidade de gestão sobre recursos que não eram deles. Roberto Campos Neto, ele recebeu um prêmio que eu não ganhei. E aí eu chego na pergunta que o Marco fez. E a liberdade do Banco Central? Gente, não existe liberdade de Banco Central. O Banco Central é um órgão regulador. Tá? O dinheiro tem 3 funções, meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. E quem dá esta garantia, que se chama fidúcia monetária, é o Banco Central. A autoridade monetária é o Banco Central. Quando tu estabelece a liberdade do Banco Central, sabe o que tu faz? Tu descola da política. Vai ver se na China tem liberdade da autoridade monetária para fazer o que quer. Ela está inclusa nos planos quinquenais do planejamento do governo. Tá? E vou dizer mais, aqueles que dizem aqui, mas agora a China tem empresário. Tem. E vou dar um dado recente. 61% do PIB chinês hoje tem origem no capital privado. Só tem um detalhe. Empresário que não cumprir os objetivos e metas do plano quinquenal está fora. É isso aí. Tá bem? Então vamos traduzir. Por isso que é uma economia planejada. O Banco Central americano detém, ele se rege pelas regras do Tesouro americano. O governo americano também intervém. Pois é, mas aí me permite, eu vou abrir um parênteses, tá? Aí tem o que eu chamo... Como é aquela relação quando tem uma relação de que pai se relaciona com filha, mãe se relaciona com filho? Meu nome daquilo é... Hein? Tem uma libertinagem nesse processo. Cala a boca é tua, Zanetti. Não dá pra perder tempo com esse tipo de... A gente vai perder não tempo tem consciência política, tá? Quando o cara manda o outro calar a boca é porque ele tá com um problema da boca cheia de merda. Esse é o problema, tá? Esse Zanetti deve ser gaúcho então, também. assim, não interessa se é dele. Ele É não dá pra gaúcho perder tempo com essa gente, tá? Bloqueia esse vagabundo. Então, o pessoal não sabe, não tem consciência, esse é o problema da falta de consciência política, tá? Que é o seguinte, sabe como é que os Estados Unidos se recuperam das suas crises monetárias? Imprimindo dinheiro, dólar falso, e inundando o mercado de dólar falso. Se vocês não sabem, vão ler. Entendeu? Tu tem que meter essa bomba de chimarrão então, naquele lugar. O que está em torno da liberdade, da extrema-direita, de não querer cumprir, porque são anárquicos, porque não querem cumprir regra, não querem. Volto a Thomas Hobbes. O que disse Thomas Hobbes lá atrás? O que ele disse? A única possibilidade de que haja convivência pacífica na sociedade diante de um contrato social. Que é a Constituição. Se não tiver contrato social, não vai. Que é o conjunto da Constituição, das leis. Né? Então, há um aspecto que a gente precisa destacar o seguinte: essa gente não tem ideologia política, essa gente tem interesse. É diferente. Ideologia leva a uma busca do bem comum. Interesse leva a uma vantagem e um benefício privado. Não é justo? É, mas desde que não seja às custas de uma maioria. E esse benefício privado é amparado na ignorância dos setores que dão sustentação a esse tipo de postura por parte da direita. Por exemplo, o que a gente tem hoje? Aquilo que tu me falou é corrupto, mas é cristão. Flávio Bolsonaro é corrupto, mas é cristão. E aí, no podcast da direita, pra te ver que eles estão rachando até entre eles. Existe um racha. Não, já estão fracionados. Tem gente que não quer nem o Flávio Bolsonaro perto. E daí, assim, já virou tóxico. Não? Então, o que acontece com isso? Eles estavam no podcast, estavam discutindo sobre a questão da corrupção. E aí os caras saíram com essa pérola. Não, eu sei que o Flávio Bolsonaro é corrupto. Eu sei que a família Bolsonaro é corrupta. Mas ele é cristão, então a gente tem que votar nele. Olha só. Entendeu? Olha só como é que é o nível de consciência. É justamente isso que eu estou dizendo. A própria sociedade, esses setores sociais, esses setores que vivem numa bolha, que vivem passando pano para esse tipo de coisa, que mantêm, né, e dão a legitimidade para esses setores agirem na política, cometendo esses crimes. Porque são crimes. E se alguém tem dúvida, é só olhar os indicadores, é só olhar as pesquisas eleitorais e olhar que o maxilar eleitoral,
aonde tem um candidato que cresce, tem um candidato que cai, o maxilar está caindo, porque chama-se o candidato que defende esses absurdetes, que se chama Flávio Tarifário, entendeu? Está lá demonstrado para isso. Então, gente, entendam uma coisa, não existe fórmula fácil. Agora, assim, não, mas você defende o Lula. Nós defendemos a democracia. E vou dizer mais, no meu caso, eu não defendo a democracia liberal, porque a democracia liberal tem um sério defeito. Qual é? Ela é só representativa, ela não é participativa. Nós temos que ter democracia participativa, entendeu? Onde a sociedade, mais do que representação, tem a voz para se fazer. Nós estamos caminhando num quadro civilizatório muito grave, muito sério. E se alguém tem dúvida disso, espere as consequências para ver o que vai acontecer. Pessoal, só interrompendo um pouquinho, Social-Democracia e sua aplicação prática no Brasil é um livro que eu estou lançando aí, pedindo a força de vocês, e falando também sobre, bem pertinente ao assunto que nós estamos falando, falando inclusive no Banco Central e numa social-democracia raiz, o Banco Central, os bancos centrais são um dos fatores que a social-democracia regula, né? Que são os fatores essenciais na sociedade que são regulados pelo governo. Né? A água, luz, a energia elétrica, do ponto de vista tarifário, a segurança, a educação, né? O serviço público em geral regulado pelo Estado, deixando a economia ser regulada até um limite, onde se possa ter um serviço público de qualidade e a economia sendo regulada também até esse limite, como fazem as grandes potências do mundo. Agora, por exemplo, a Noruega é um país social-democrata e tem um nível de vida extraordinário. Os países escandinavos, a própria Alemanha, a Bélgica, por exemplo, onde o imposto de renda chega a 40%, mas tem saúde, tem educação de qualidade e, o mais importante, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, energia de qualidade, comunicações de qualidade. Então, este livro traz para vocês toda a sistemática, a história da social-democracia e a possibilidade da sua aplicação prática no Brasil. Está aí, também tem na Amazon, Filos Editora, ingressem aí no site e deem uma força para a gente. Muito obrigado, também tem em e-book na Amazon. Muito bom esse livro. Gente, assim, olha só o que acontece. Tem famílias americanas vindo dos Estados Unidos, a questão da saúde pública, a importância da saúde pública, né? A importância da saúde pública, né? De qualidade. Tem então, famílias americanas que estão vindo para o Brasil para fazer tratamentos médicos pelo SUS. Por quê? Porque nos Estados Unidos não tem essa garantia. E quanto que eles cobram de imposto de renda? Sobre a fortuna lá. Do trabalhador. Outra questão também, é essa legitimidade feita na ignorância, né, que dá para a extrema-direita, que a gente tem dois fatos aí, que são vendidos para esse mesmo público. Por exemplo, a ida do Flávio à reunião da consulta pública na Câmara de Comércio americana. Olha só, como ela foi vendida por esses setores, principalmente a narrativa do Flávio Bolsonaro, para a alimentação desse povo ignorante que ele tem, que é o que segue eles. Né? Como se ele fosse ter uma reunião de negociação sobre a questão das taxas. E as pessoas, não, eu vou num tribunal. Não é tribunal, gente. Ele falou por 5 minutos. Falou do Banco Master, não falou de tarifa. O Jamil Chad desmanchou ele, colocando o que significa essa comissão, né? Essa mesa que escuta as pessoas. Ela serve para isso, só para escuta. O governo americano não faz parte. Tanto é que logo depois que o Flávio falou uma velhinha de 87 anos, dizendo que a fábrica do lado da casa dela ia fechar e o marido dela, que tem 85 anos, vai ficar sem emprego. Para te ver a grande narrativa, que é uma mentira, como é Flávio Bolsonaro, como é todo o arcabouço político construído desse bolsonarismo, que, como o Weber falou, não apresentou nada para o Brasil nos 4 anos, como é também a representação parlamentar deles, que não apresenta nada para a sociedade brasileira. E como carrega uma mácula, como ex-mandatário do país, de 700 mil mortos. Na Covid. Não, e ainda para reforçar, agora nós temos o Marcos Canela, que é o fruto disso, que é o prefeito de Belfort Roxo, que foi preso pela Polícia Federal, por ser miliciano, candidato ao Senado da chapa do Flávio Bolsonaro, que tem como suplente a mãe do Flávio Bolsonaro. É uma quadrilha. Ou seja, o cara tá preso agora. Não passou pela custódia. É uma quadrilha familiar, né? É uma quadrilha familiar. E os caras ainda têm o peito, viu? Isso é que eu fico mais ligado. Os camaradas têm o peito de ainda chamar o Lula de descondenado, né? Como numa alusão irônica, né? Irreverente, né? Porque nada. O Lula foi descondenado, fiquem sabendo, que não é o caso do Bolsonaro, que só será descondenado por uma medida de força. 27 anos, cadê? Só será descondenado se ficar provado que ele não tem mais. Mas está provado dentro do Estado de Direito Democrático, está provado, assim como o Lula também foi provado que ele não tinha nada a ver com isso. O resto é fofoca, gente, o resto é confusão. Agora, eu não acho que o Lula seja, vamos dizer assim, um angelical. Ninguém é anjo. Ninguém é anjo, até mesmo você que acha que está atrás de algum lugar aí, acha que tem asazinha de anjo, não é. Agora, nós temos que dizer a verdade, nós temos que ser reais. Nós não temos compromisso com a mentira, com a fake news, com a produção de verdade. Nós temos que ter compromisso e a política exige verdade. Se não houver verdade na política, é o que nós estamos assistindo.
E mais um detalhe. O que está acontecendo? Muita gente resolveu botar a mão na fatia do dinheiro público. Todo mundo assim, mas o Brasil tem muito imposto. Gente, o Brasil hoje tem uma carga tributária de 34%. O Marco referiu aqui, países nórdicos lá da Suécia, 40. os Estados Unidos têm uma carga de 50%. 60 em cima da fortuna. Agora, o problema é o seguinte, um país com cada vez mais desigualdade, com a mesma injustiça de distribuição de renda, mais necessidade tem de dinheiro. Então, nós arrecadamos muito pouco. Com esse, a outro aspecto, a corrupção também leva muito dinheiro embora. Vocês querem ver uma corrupção legalizada? O que acontece, por exemplo, no orçamento brasileiro? Eu vi Nas emendas, no orçamento impositivo. Né? Eu tenho um dado para vocês. O ano passado, o orçamento do SUS, do Sistema Único de Saúde, deveria ser de 365 bilhões e foi de 245. Sabe onde é que estava os 120 bilhões de diferença? Nas emendas. Sabe quem é que teve que meter a mão nisso? Depois se queixa do Supremo. O Supremo, através do Flávio Dino, do ministro Flávio Dino, teve que botar uma regra e uma ordem dizendo o seguinte: não há mais dinheiro de saúde para construir ginásio, pracinha e outras papagaiadas que fazem. É isso aí. Agora eu entro numa outra questão. Eles fazem política em causa própria ou eles fazem política pública em causa pública? Eles fazem política em causa própria com dinheiro Própria público. com dinheiro público. Invadindo o dinheiro público, orçamento Não é nem com o dinheiro do bolso deles, é com o nosso dinheiro, com o teu dinheiro, com o teu dinheiro, aí até mesmo o teu dinheiro, pobre de direita. Por isso que tu vai pra frente da fila do teu posto de saúde e fica 1 hora, 2 horas esperando. Por isso que tu só tem 2 médicos no teu posto de saúde para atender quase que uma comunidade inteira por causa dos políticos no qual tu elege, sem ver o programa deles, sem ver pelo menos o que eles fizeram quanto políticos para melhoria da nação brasileira. Ou seja, tu é a nação brasileira. É essa consciência que as pessoas têm que ter. Entendeu? Que não é simplesmente eu votar nos olhos azuis, no cara bonito do sorriso, do cara que me dá 50 pila para me fazer o churrasco. Ou do que está na frente na pesquisa, né? Que está na frente da pesquisa. Isso acontece muito aqui no Brasil, né? Não é. É tu ver programa político. Tu vê de onde é que vem essa pessoa, a quem ele serve. Porque é aquilo que eu digo, no sistema liberal, a burguesia, a grande burguesia, que é esses 10%, 5% da sociedade que acumula fortuna, no Congresso eles são maioria, enquanto que na sociedade eles são minoria. Como é que isso ocorre? Por causa de você. Que vota em representantes que representam os interesses pessoais. Não, veja aqui, e não os interesses públicos. A nossa empresa dos bons pressários, ela fala com propósito, né, com propriedade. Enquanto o eleitor votar em empresários, fazendeiros, banqueiros, nada mais. 72% do Congresso é composto por fazendeiros, empresários e banqueiros. É porque ela toca numa questão, Marco, que é o seguinte: a origem do poder político é o poder econômico. Exatamente. Quem comanda o poder político é o poder econômico. Entendeu? Então, se o poder está na mão do poder econômico, não sobra nada pro resto. E ainda são contra os direitos. O que são os direitos? São os direitos dos outros participarem com equidade no processo. Né? Não é justo. Eu estava vendo um vídeo da perseguição, depois que foi injustamente aquele policial foi assassinado no Rio de Janeiro, no conflito com os bandidos, e a polícia entrando nas comunidades. Aquilo é desumano. Não, a polícia não tem que matar todo mundo que mataram o policial. Aquilo é desumano. É simplesmente, aquilo ali é o retrato da desumanidade. Qual é a desumanidade que eu estou falando? Os lugares onde as pessoas vivem. Não é possível que uma pessoa possa ter dignidade vivendo naquele lugar que ela vive. Entendeu? E ela não vive ali porque quer, ela vive ali porque ela não tem pra onde ir. O seu jogador, cara, conversa de boteco é mais proveitosa do que qualquer outra que tu possa. Quando tu for tomar tua cachaça, hoje tá dizendo. Cervejinha. Não, vai tomar tua canha. Vai tomar tua canha. A diferença é que nesse boteco aqui não tem bebida e nem tem celular apontando pra ET, viu? Nem se canta hino nacional pra pneu. Não, eu vou mandar esse boteco aqui é sério. Tu vai tomar tua caixa de pé lá. Gente, assim, ó. Quanto é que custa esse jogador aí? Olha o que nós temos. Entendeu? Nós temos de contradições aí. Toda a sociedade brasileira é uma contradição só. Porque ela reclama dos serviços do Estado, e tem o porquê de reclamar, é verdade. Sim. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, os serviços básicos, que seriam os serviços de educação, saúde, saneamento, não são atendidos adequadamente. Não estou falando mal de policial. Não confunde as coisas. Não confunde as coisas. Eu só estou dizendo que a polícia não se dá o direito à polícia porque mataram um policial de sair matando inocente. Aí e tem outra também, né? A política de segurança brasileira. A política de segurança, aqui também. A política de segurança brasileira, entendeu? Ela é punitiva. Ela não é pedagógica como deveria ser. E quando eu falo, a diferença de punitivismo para pedagógica é que uma vê o ser humano e aproveita toda a capacidade do ser humano para que ele não caia na criminalidade, fazer as suas prevenções. E a punitiva é aquela que só trata, entendeu, do efeito. Do problema. E não da causa. E não da causa que o Brizola falava. É isso aí. Como é que tu vai acabar com a criminalidade? Apostando na educação, no crescimento social, crescimento de renda das pessoas, acabando com a miséria, entendeu? Tu dando condições para as sociedades e para a periferia, ela ter condições de acesso aos bens e o serviço público de qualidade. Agora, o que nós temos aqui em Porto Alegre? A inversão disso aí, no minuto em que o prefeito,
Ele repassa para os diretores de escola R$ 8.000. Agora ele quer privatizar as escolas, Mas hoje tinha uma repassando manifestação. para as empresas que vão privatizar as escolas R$ 100.000 por mês. E não. Aí eu pergunto, por que ele não pega esses R$ 100.000 por mês, que ele vai passar para uma empresa privada que descontextualiza toda a relação pedagógica, que é o que forma uma escola, por que não passa direto para a comunidade da escola, para que ela possa administrar, né, as suas necessidades reais? E vai passar para uma empresa para fazer isso aí. Não é só ele. Hoje tinha uma manifestação Lógico que é essa. dos professores municipais que estão mal remunerados. Não há interesse do prefeito em educar ninguém. Claro né? que não. Porque o prefeito é de extrema direita. Ele já falou, ele já disse, ele já age dessa forma. Né? Há alguns anos atrás, digamos 20 anos atrás, não são alguns, são 2 décadas, o professor municipal de Porto Alegre era melhor remunerado do que o professor estadual. E ainda é, mas não significa que ele esteja no topo. E ainda continua. Claro que nós não vamos nivelar por baixo. Claro, Claro. exatamente. Mas hoje nós temos uma situação muito ruim. É que nem a situação, por exemplo, do Poder Judiciário Gaúcho, que é outra situação que eu vou falar aqui. O desembargador Túlio Martins, que é o diretor de relações institucionais do tribunal, já faz algum tempo, porque ele é um homem ligado à imprensa, ele deu a letra para a jornalista Rosane de Oliveira e para aquela outra que apresenta o programa da manhã na RBS. Ah, eu sei. Eu sei. Eu sei, tá, Depois eu- não é o problema, não é necessário informar. Então, o que a sociedade rio-grandense precisa saber, tá, até dos outros estados, é que o Poder Judiciário, além de independente, ele recebe um repasse anual que se chama duodécimo. É o duodécimo do orçamento. E recebe um repasse à guisa de 12% do orçamento do Estado. O restante, e esse orçamento, ele administra. Assim como a Assembleia Legislativa administra o centro. E não é culpa do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul que o Poder Executivo administre mal, há décadas, a sua fatia. Então o Poder Judiciário faz do seu orçamento o que ele bem entender. Então não adianta fazer essa campanha desenfreada e maluca colocando a sociedade contra o Judiciário. E que é o que a RBS tem feito sistematicamente nos últimos anos. Sabe o que é por causa disso aí, né? É desconstruir a justiça, que é o principal freio É da da extrema-direita. extrema-direita. Exatamente, está rezando pela cartilha extremista. Isso é As muito ruim para a sociedade. as ditaduras, a primeira coisa, eles acabam com o poder judiciário. E o que está acontecendo isso A segunda coisa é a censura. Meu querido, isso já vem desde a cartilha fascista e a cartilha nazista. Tem cartilha nazi fascista. Exatamente. né? Foi através do poder judiciário mudado pelo Hitler, pelo chanceler, que eles colocaram as leis, né, de extermínio do povo judeu. E o que aconteceu? Aconteceu lá e hoje estamos digitalizando de forma digitalizada, fazendo a mesma coisa que foi feita Mas assim, lá ó, na apenas década de 20 e 30. Apenas para dar o nome da jornalista, Jane Guerra. Não é Gênia, a gente fala em economia, é outra, é a Rosane de Oliveira? Andressa Xavier. Andressa Xavier. Mas são paus mandados, né? Mas assim, paus ó, mandados de uma linha editorial. Eu quero assim, ó, tem aqui um espectador nosso que falou, tá falando mal da polícia. Eu sei que os colegas não querem falar, mas eu falo mal da polícia, sim. Eu tenho crítica severa à polícia. Assim, ó, um pouquinho de história. Eu não concluo. Um pouquinho de história, um pouquinho de história. Assim eu não consigo também. Um pouquinho de história, só um pouquinho de história. Olha, graça nele aqui. A questão da... Aí tu emenda daí. A questão da história da polícia. Sabe por que foi formada a polícia no Brasil? Na polícia no Brasil? Era um poder com uma força miliciana. Não, era para perseguir escravos felizes. Sabe por quê? Porque os escravos eram propriedade. É. Então era para proteger a propriedade. Tá aí a palavra. Não está protegendo a propriedade. Mas nós precisamos fazer o seguinte, eu preciso complementar o que eu comecei. Eu que te interrompi com o nome da jornalista. Não. O nome da jornalista veio bem a calhar. Né? Então nós precisamos conscientizar a sociedade, e foi bem colocada também a questão do Roberto, né? Que os poderes são independentes. Nós precisamos enfiar Constitucionalmente. emocionalmente independentes. Nós temos que enfiar forceps dentro do cérebro da sociedade, mal preparada politicamente, até culturalmente, E deseducada até por questão do próprio poder, né? Que não tem interesse em educar as O pessoas. problema, sob pena da degradação política e social do Brasil. o problema é assim, ó, é a crítica. É a forma como tu faz a crítica. Ao qual ela é direcionada. Eu tenho crítica, sim, aos altos salários. Olha o exemplo que eu queria mostrar. Eu tenho crítica, sim. Exatamente. Eu tenho crítica, sim. Entendeu? Como jurista, eu também tenho críticas a determinadas posições que se toma no judiciário. Tá? Sim. Eu tenho críticas. Por exemplo, a forma que é despassado, entendeu? Às vezes mesmo contra a lei. Por exemplo, nós temos hoje o Cássio Nunes. Cássio Nunes, Ministro. tá? Ministro Cássio Nunes. O filho dele tem 1 ano de advocacia, tá vendo? E tem praticamente, ele recebe valores extremamente altos em ações judiciais que estão dentro, entendeu, da Câmara dele, do Cássio Nunes. Por exemplo, André Mendonça. André Mendonça tem uma fundação no qual presta serviço para governos que estão envolvidos no caso Master. Certo? Isso eu acho um péssimo exemplo. Exatamente. Isso aí lá por cima. E aqui por baixo. Por exemplo, o TRF4, quando julgou o caso do Lula, nem sequer ler, nem sequer se apropriaram das provas, nem sequer questionaram o Moro sobre a legitimidade dele estar julgando. E compuscaram todo o rito. E condenaram.
subverteram todo o Entendeu? meio processual, né? E foi derrubado, mas Foi derrubado depois, Nós tivemos- sob pressão da Depois do Intercept, que veio e colocou toda a bagaça. Coisa ia ficar muito feia para eles. Nós tivemos agora- E sob também o perigo do Bolsonaro dar um golpe no judiciário. Não, eu sou uma pessoa que defende, sempre defendeu. A instituição, E né? não, Não, a instituição eu defende. defendo a instituição, A instituição. mas vou mais além. Eu defendo há décadas que o STF deve ser composto por juízes de carreira. Eu Perfeito. também sou, tem que acabar, Compartilho tem que acabar com a Quinta Constitucional. Tem que acabar com a Quinta Constitucional, tem que acabar com esses juízes ativos, tem que acabar. É isso aí. Eu sempre defendi que o STF deve ser composto por juízes de carreira, que os juízes devem ser eleitos por um colegiado composto de presidentes de tribunais de justiça, e o STF deve ser composto e eleito por um colegiado com mandato de 5 anos, Exatamente. composto por juízes de carreira, escolhidos entre todas as esferas do judiciário, compreendidas entre a justiça comum, a justiça trabalhista, a justiça federal. Certo? Ele engloba aí até a justiça militar. Juízes com sabido saber jurídico e todos aqueles requisitos, e mais de 35 anos. Nós não podemos eleger juízes para o STF que tenham uma idade tenra, pelas razões óbvias de que quem tem uma tenra idade não tem experiência de vida para julgar numa corte superior. Porque nós hoje fazemos concurso, e sempre fizemos concurso, e entra gente com 21, 22, 23 anos, que é uma coisa que eu também nunca concordei. Porque não pode um menino sair das fraldas exercer a magistratura. Poder ele pode, porque legalmente ele pode fazer concurso, Mas não deve. mas eu acho, cá com os meus botões, que não deve. E ninguém vai me tirar. Não deveria. Pode. Pode, mas não deveria. Está eivado pela lei. Mas não, cá com os meus botões, acho que não pode. Não pode porque Olha o não caso tem do experiência. Dallagnol. Olha o caso do Dallagnol. O Dallagnol se tornou membro do Ministério Público Dallagnol- através de uma ação, de ter entrado com uma ação de tutela, entendeu? Que até hoje não foi julgado. O Dallagnol é um sujeito ridículo. Que hoje, aliás, hoje nas lives dele, eu vejo só uns segundinhos ali que entra para mim. Ele faz, até a cara dele é de ressentido. Ele faz assim, aquela cara de ressentido e com aquele prazer mórbido de fazer. Aquele cara ele tem que passar por uma análise O psicológica. ressentimento ele é patológico. Tem também um É outro patológico. patológico. Aquilo que a gente vê. É doente. Eu queria complementar uma questão, se me permite, que é o seguinte. Eu só tenho um pequeno, concordo integralmente com a tua... Qual é a pequena ressalva? A pequena ressalva é a lei é igual para todos. Certo? Todos são iguais perante a lei. Isso é um princípio constitucional. Eu não posso admitir que numa sociedade democrática hajam tribunais diferenciados. Então eu sou radicalmente contra tribunal canônico Exatamente. e tribunal militar. Exatamente. Tu é a favor da unificação da justiça. Exatamente. Claro, A justiça é tem que uma ser só, porque a uma lei só. é uma só. Não existe lei para militar, quer dizer, existe privilégio para militar. Não existe lei para militar, não existe lei para... Porque senão nós vamos ter que criar uma sociedade estamental, de estamentos sociais. Então, faz um tribunal para os advogados, faz para os economistas, Exatamente, faz para os produtores cinematográficos. Isso vai virar uma bagunça. Não, sabe? tem outra coisa Então, também que eu quero. não faz mais, só para comentar, não faz mais sentido, do meu ponto de vista, não faz sentido uma sociedade democrática ter tribunais específicos, tá? Porque o que acontece, tá? O que acontece? Nós estamos agora diante de um processo dentro do Tribunal Militar que ainda não foi julgado, tá? Não foi julgado, e me corrija se eu estiver errado, que é o seguinte, todos os militares envolvidos no golpe de 2022, tá? Deveriam perder a condição de militares, tá? Porque eles traíram a Constituição. Eles não, a Constituição veda. E a situação está pendurado no Tribunal Militar, entendeu? Onde um militar, que é parte interessada, disse o seguinte, não, os militares são diferentes. E se tu junta isso com a política, Automaticamente. se tu junta isso com a política a visão militar sobre o Brasil, ela é completamente equivocada porque ela tem dois princípios errados. Primeiro, que inimigo para o exército não é o externo, é o interno. É sempre interno. Tá? Entendeu? E outra, a política do exército não é de segurança nacional, é uma política de segurança individual. Sim. Não, Correto? mas quando eu coloquei, Paulo, diante Não, eu estou só falando do contexto que não. nós temos. Eu acho que está correto, a crítica é mas construtiva, eu acho que toda essa crítica é especificidade de tribunais, tipo estamentais, que tu cria para os estamentos da sociedade, não faz sentido. Porque é isso que acontece. A nossa justiça, que já é unificada, já faz diferença entre pobre e rico. Eu quando assumia no judiciário, a gente via nos processos antigos que a justiça tinha ações trabalhistas nos cartórios. É? Da justiça comum. E a justiça do trabalho já existia há muitos anos. A vara trabalhista existia só em algumas comarcas maiores, como Porto Alegre, mas no interior ainda existia. E isso eu acho. E outra coisa que tu falasse agora é que eu sou definitivamente contra. Tem que acabar esse sistema de hereditariedade de reino, porque isso é coisa de rei, Não, isso é católica. Não existe mais. Isso aí é Ah? capaz. Não existe mais. É, mas tá cheio de cartório aí, né? Onde fui buscar um documento de trânsito e tentando ir no cartório. Ainda continua tendo trabalho aqui. É isso aí. Olha só me permita Mas assim. depois da Constituição de 88, só alguns que ainda restam Mas continuam, continua. e sobejaram naquela época. Olha só, quando a gente critica, isso aí é para os ouvintes, quando a gente critica o judiciário, você pode notar que a forma de crítica nossa é diferente da forma de destruição que o bolsonarismo, que a extrema-direita faz. Eles querem destruir, o objetivo deles é o caos, é destruir A ordem legal a constitucional. ordem legal constitucional. Quando a gente faz uma crítica sobre o sistema interno, entendeu? Sobre a crítica para melhorar e mudanças.
Daí entra a questão, por exemplo, aquilo que o Weber falou, do concurseiro, que ali foi colocado ali, pronto, foi muito bem, a Luísa colocou muito bem da Toque, falou muito bem, que é a questão seguinte, eu quando eu dei aula na Fargs, eu falava para meus alunos, ou vocês vão ser advogados, né? Aqui é para ser advogado, é para sair daqui e ir para o direito. 60% dos meus alunos eram concurseiros, eram fazer concurso público. Daí eles saem, fazem concurso, mas não advogam, e não vão com a experiência do pé do chão, entendeu? Da militância do pé do chão, do cliente, da visão social, da relação que eles têm que ter, entendeu? Da realidade, da sociedade e suas contradições. E daí eles vão para um cargo, passam no cargo, vão para um cargo de juiz, ganhando muito bem, obrigado. Né? Porque comparado com o sistema, né, salarial do brasileiro, é outra coisa também, os altos salários, claro que a gente não pode premiar por baixo, mas também tu colocar a contradição que existe numa realidade lá em cima, que vive numa superestrutura da sociedade, para outra que vive a realidade lá embaixo, no chão, na estrada, entendeu? Na poeira da sociedade. Né? É totalmente inverso. Daí chegam, ocupam esses postos e condenam, sem nem menos, entendeu? Levar em conta o processo social que levou a pessoa, que levou o cidadão até aquele momento ali, de cometer aquele crime, ou então de cometer aquela... Daí nós temos contradições jurídicas, como o fato da pessoa que entra no supermercado, pega um salame, ganha uma pena de 7, 10 anos promovido pelo Ministério Público, enquanto que que é dono das Americanas, entendeu? Deu um golpe de 50 bilhões. Deu um golpe de 50 bilhões. Estava dando palestra aqui no dando palestra, e hoje contratado no governo estadual do Leite. Tu imagina, Jorge Paulo Lema. E tu imagina... Tem uma fundação Lema ainda por cima. Não é só convidarem o Lema que me dá raiva, né? É essa anglicização. Summit. É isso aí. Cara, vamos tomar banho. Tchau pra vocês, que na sexta-feira que vem a gente tá de volta. Não esquecendo que quarta-feira tem a reprise do programa no Facebook e no YouTube. Tem também no canal do professor Roberto. Tchau, tchau. Um abraço. Aí. Foi boa, né? Foi boa hoje. 7h30.